Você já passou por aquele momento em que o médico olha para os seus exames, faz uma pausa e diz: "O seu açúcar está alto"? Aquela sensação é difícil de descrever, é como se o chão saísse debaixo dos seus pés. De repente, tudo muda. A alimentação que você tinha, os hábitos de sempre, os pequenos prazeres da vida, tudo passa a ser questionado. E a pergunta que fica, aquela que você não consegue tirar da cabeça é: o que eu posso fazer? Não só com remédios, não só com restrições, mas o que eu mesmo posso fazer para retomar o controle da minha própria saúde? Se isso faz sentido para você, então você está no lugar certo, porque hoje eu quero te contar algo que muita gente não sabe, algo que a medicina popular brasileira carrega há séculos passado de avó para neta, de quintal em quintal, de uma geração para outra, com aquele cuidado silencioso de quem sabe que a natureza guarda segredos que a ciência ainda está aprendendo a decifrar. Existem plantas simples, plantas que talvez estejam crescendo hoje mesmo na calçada da sua rua ou no mercadinho do seu bairro, que a pesquisa científica já comprovou terem um efeito real, mensurável, no controle do açúcar no sangue. 8 plantas, 8 histórias, 8 possibilidades de mudar a sua relação com a sua saúde. Mas antes de eu te falar sobre elas uma por uma, preciso te dizer algo importante, algo que a maioria dos vídeos sobre esse assunto esquece de mencionar ou propositalmente evita. E essa revelação vai mudar completamente a forma como você vai usar essas plantas. Então, por favor, fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar mais adiante nesse vídeo é exatamente o que vai fazer a diferença entre usar essas plantas de forma segura e eficiente ou desperdiçar todo o seu esforço sem resultado nenhum. Agora vamos começar do começo. O diabetes tipo 2 e a pré-diabetes estão crescendo no Brasil de um jeito que assusta. Segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil tem mais de 16 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença, e estima-se que outros milhões nem sabem que têm. A glicose alta no sangue, quando não controlada, vai corroendo o organismo por dentro de um jeito silencioso. Os rins sofrem, os olhos sofrem. Os nervos dos pés e das mãos começam a dar sinais, e tudo isso acontece devagar, quase imperceptivelmente, até que um dia o estrago já está feito. Mas aqui está o que me dá esperança e que quero dividir com você hoje. A medicina moderna avançou muito. Temos medicamentos excelentes, temos tecnologia de monitoramento, temos acesso à informação como nunca antes. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão importante olhar para o que a natureza oferece como complemento a esse cuidado, não como substituto, como complemento. Esse ponto é fundamental. Pesquisadores em universidades no Brasil, no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, têm se debruçado sobre plantas que populações tradicionais usam há séculos, e os resultados são, em muitos casos, surpreendentes. Não porque as plantas fazem milagres, mas porque elas contenham compostos ativos reais, substâncias que nosso corpo reconhece, que interferem nos mecanismos biológicos do metabolismo da glicose, de formas que começamos a entender com mais profundidade. E a melhor parte, muitas dessas plantas você pode cultivar em casa, em um vaso na janela, em um canteirinho no quintal, ou encontrar facilmente em feiras, mercados e lojas de produtos naturais. Então vamos falar sobre cada uma delas. A primeira planta que eu quero te apresentar é a insulina vegetal. Esse nome já diz muita coisa, não é? A insulina vegetal, cujo nome científico é Cissus cicioides, é uma trepadeira brasileira que ficou famosa exatamente por esse apelido popular. Ela não contém insulina de verdade, claro, mas ela contém compostos, especialmente flavonoides e taninos, que pesquisas indicam ter a capacidade de melhorar a sensibilidade das células à insulina produzida pelo próprio organismo. É como se ela ajudasse o seu corpo a usar melhor o que ele mesmo já produz. Pensa assim, imagine que a insulina é a chave e as células do seu corpo são as fechaduras. Em pessoas com resistência à insulina, as fechaduras estão enferrujadas. A chave existe, mas a porta não abre direito.
A insulina vegetal age como um lubrificante nessas fechaduras. Ela não cria novas chaves. Ela ajuda as portas a abrirem com mais facilidade. Estudos conduzidos no Brasil, incluindo pesquisas da Universidade Federal de Santa Catarina, demonstraram que extratos de cissus-cicoides tiveram efeito hipoglicemiante em modelos animais. Os compostos ativos da planta parecem inibir enzimas responsáveis pela absorção de carboidratos no intestino e melhorar a captação de glicose pelas células musculares. Como cultivar? A insulina vegetal é uma trepadeira robusta que se adapta bem ao clima brasileiro. Ela prefere sol pleno ou meia sombra e solo bem drenado. Você pode cultivá-la em vasos grandes ou deixá-la trepar em grades e muros. O crescimento é vigoroso, uma vez que ela cresce com vida própria. Como usar? A forma mais comum é o chá das folhas frescas ou secas. Para preparar, você usa de 6 a 10 folhas de tamanho médio para cada litro de água. Ferva a água, apague o fogo, acrescente as folhas e deixe em infusão por cerca de 10 minutos com a panela tampada. Coe bem. O sabor é levemente amargo, com um toque herbáceo. Muitas pessoas tomam uma xícara antes das principais refeições. Mas aqui está um alerta que eu preciso que você anote. Por ser uma planta com efeito real no metabolismo da glicose, ela nunca deve ser usada sem o conhecimento do seu médico, especialmente se você já usa medicamentos para diabetes. A combinação pode causar hipoglicemia, ou seja, a queda abrupta do açúcar, e hipoglicemia pode ser perigosa. Esse alerta vale para todas as plantas que vamos falar hoje, mas eu vou reforçar sempre que for necessário. A segunda planta é uma que você provavelmente já tem na sua cozinha e não faz ideia do poder que ela carrega. Estou falando da canela. Sim, aquela canela, a mesma que você polvilha no arroz doce, que coloca no cappuccino, que perfuma a maçã assada. Aquela canela tem uma história muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. A canela, especialmente a canela de Ceilão, que é a variedade Cinnamomum verum, contém um composto chamado cinnamaldeído, que é responsável pelo seu aroma inconfundível, mas que também é responsável por efeitos impressionantes no metabolismo da glicose. Além do cinnamaldeído, a canela contém polifenóis que atuam como miméticos da insulina, ou seja, moléculas que imitam a ação da insulina nas células. Um estudo publicado no Diabetes Care, uma das revistas científicas mais respeitadas na área, analisou pacientes com diabetes tipo 2 que consumiram de 1 a 6 gramas de canela por dia durante 40 dias. O resultado foi uma redução de até 29% nos níveis de glicose em jejum. 29%. Isso é significativo. Mas aqui entra um detalhe importante que muita gente desconhece. Existe uma diferença enorme entre a canela de Ceilão e a canela de Cássia, que é a mais vendida nos supermercados brasileiros. A canela de cássia contém cumarina em quantidades elevadas, uma substância que em excesso pode ser hepatotóxica, ou seja, tóxica para o fígado. A canela de Ceilão tem muito menos cumarina e é considerada mais segura para uso regular. Você consegue distinguir as duas pela aparência. A canela de Ceilão tem a casca mais fina, enrolada em múltiplas camadas como um charuto, de cor mais clara. A canela de cássia tem a casca mais grossa, mais escura, enrolada em uma única camada. Se você comprar o pó, prefira comprar de fornecedores que especificam a espécie. Como usar? Você pode adicionar meia colher de chá de canela de Ceilão em pó ao seu café da manhã, ao iogurte, ao suco, ou preparar um chá colocando um pau de canela em água quente por 10 minutos. O sabor é adocicado e aromático. Muitas pessoas relatam que o uso regular de canela ajuda a reduzir a vontade de comer doce, o que por si só já contribui muito para o controle glicêmico. A dose recomendada pela maioria dos estudos fica entre 1 e 3 gramas por dia. Uma colher de chá bem cheia de canela em pó tem aproximadamente 2 gramas. E lembre-se, moderação é sempre a palavra-chave. Agora eu preciso te perguntar algo. Você já reparou que as plantas com maior poder medicinal são muitas vezes as mais simples, as mais comuns, as que estão ali na nossa frente,
e a gente passa batido, isso vai se repetir ao longo desse vídeo. E a próxima planta é um exemplo perfeito disso. Estou falando da berinjela. Aquela mesma berinjela que você refoga no almoço, que usa no cozido, que coloca na pizza vegetariana. A berinjela é uma das plantas com maior potencial hipoglicemiante documentado na literatura científica brasileira. E ainda assim, a maioria das pessoas a trata apenas como um legume barato e versátil. A berinjela, cujo nome científico é Solano melongena, contém uma série de compostos bioativos que atuam no controle do açúcar, flavonoides como a naringina e a clorogênica, fibras solúveis que retardam a absorção de carboidratos, e antocianinas, que são os pigmentos roxos responsáveis pela sua cor característica e que têm demonstrado atividade antioxidante e anti-inflamatória. Uma pesquisa publicada na revista Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine mostrou que o extrato aquoso de berinjela reduziu significativamente os níveis de glicose em camundongos diabéticos. E na prática popular brasileira, o uso da água de berinjela para controle do açúcar é uma tradição antiga, passada de geração em geração. Como preparar a famosa água de berinjela? Você corta meia berinjela média em cubos, com casca, e coloca em 1 litro de água mineral ou filtrada. Deixa na geladeira por uma noite, ou pelo menos 6 horas. No dia seguinte, coa e bebe ao longo do dia, de preferência em 3 momentos: antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar. A água fica com uma coloração levemente arroxeada e um sabor suave, quase neutro. Uma dica importante: use sempre a berinjela fresca, firme, sem manchas escuras na polpa. A berinjela oxidada perde parte dos seus compostos ativos, e se a água ficar com gosto amargo demais, é sinal de que a berinjela passou do ponto ou estava muito madura. Além da água, você pode simplesmente incluir a berinjela com mais frequência nas suas refeições, refogada, assada, em sopas e ensopados. O benefício é real, tanto pelo consumo direto quanto pelo efeito das fibras na absorção dos carboidratos da refeição. A quarta planta que quero apresentar é uma que vai te surpreender, não pelo nome estranho, não pela raridade, mas exatamente pelo contrário, pela familiaridade. Estou falando da folha de amora. Sim, da amoreira, aquela árvore de quintal que dá as amorinhas pretas que a gente comia na infância. As folhas dessa árvore guardam um dos compostos mais estudados no contexto do controle glicêmico, a 1-desoxinogerimicina, ou DNJ. A DNJ é um alcaloide que inibe uma enzima chamada alfa-glicosidase, responsável pela quebra dos carboidratos no intestino delgado. Quando essa enzima é inibida, os carboidratos são absorvidos mais lentamente, evitando os picos de glicose depois das refeições. Sabe aquela sensação de sonolência depois de uma refeição pesada? Aquele pico e queda de energia. As folhas de amora podem ajudar a suavizar justamente isso. Existem remédios aprovados pela Anvisa que funcionam exatamente com esse mesmo mecanismo, inibindo a alfa-glicosidase. A diferença é que eles são sintéticos, concentrados, padronizados. A folha de amora oferece o mesmo mecanismo em uma forma mais suave, menos concentrada, com uma série de outros compostos bioativos que trabalham em conjunto. O chá das folhas de amora é preparado com 10 a 15 folhas frescas para 1 litro de água. Ferva, apague o fogo, tampe e deixe por 10 minutos. Coe e beba morno ou frio. O sabor é levemente adstringente. Similar a um chá verde, muitas pessoas gostam de combiná-lo com um pedaço de gengibre, que por si só também tem propriedades interessantes para o metabolismo. E por falar em gengibre, chegamos à quinta planta. O gengibre é provavelmente uma das plantas medicinais mais pesquisadas do mundo. A raiz de Zingiber officinale acumula décadas de estudos científicos que demonstram sua ação anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana e, sim, hipoglicemiante. Os compostos ativos do gengibre, especialmente gingeróis e xogaóis, têm demonstrado efeitos significativos no metabolismo da glicose por múltiplos mecanismos. Um estudo iraniano
publicado no Journal of Ethnic Foods, analisou um grupo de pacientes diabéticos que consumiu 2 gramas de pó de gengibre por dia durante 12 semanas. Ao final do estudo, observou-se uma redução média de 12% na glicemia em jejum e uma melhora significativa nos marcadores de resistência à insulina. Parece pouco, pensa bem. 12% de redução na glicemia de jejum pode ser a diferença entre um resultado normal e um resultado que coloca você na faixa de risco. O gengibre age de múltiplas formas. Ele melhora a sensibilidade à insulina, inibe enzimas digestivas que quebram os carboidratos, reduz a inflamação crônica que sabotamos o metabolismo e ainda promove uma sensação de saciedade que ajuda a comer menos. Como usar? Você pode ralar um pedaço de 2 a 3 centímetros de gengibre fresco e adicionar ao chá, ao suco, ao smoothie, ao molho de salada, à sopa. Pode também secar e moer a raiz para ter o pó em casa. Ou simplesmente morder um pedacinho de gengibre fresco no final da refeição, o que é uma prática muito comum no sul da Ásia. O chá de gengibre é simples. Coloque 3 a 4 fatias finas da raiz fresca em uma xícara de água quente, deixe em infusão por 5 a 10 minutos, adoce com um pouco de canela, se preferir, e beba. O sabor é picante, quente, reconfortante. É um dos chás mais agradáveis dessa lista. Um alerta necessário: o gengibre pode interagir com medicamentos anticoagulantes e alguns outros. Se você usa warfarina ou aspirina diariamente, converse com seu médico antes de aumentar muito o consumo de gengibre. Agora vamos falar de uma planta que muitos de vocês provavelmente já ouviram falar no contexto da diabetes, mas que poucos conhecem com a profundidade que ela merece. Estou falando da pata de vaca. O nome científico é Bulgínia forficata, e se você olhar as folhas dessa planta, vai entender imediatamente de onde vem o nome popular. Elas têm um formato que lembra muito a pegada de uma vaca bilobada arredondada, com um entalhe no meio. A pata de vaca é uma das plantas mais tradicionais da medicina popular brasileira para o controle do açúcar. E diferente de muitas plantas que têm apenas estudos em animais, a pata de vaca já tem ensaios clínicos em humanos que mostram resultados encorajadores. Uma pesquisa publicada no Journal of Ethnopharmacology estudou pacientes com diabetes tipo 2 que receberam extrato aquoso de Bulgínia forficata. Depois de alguns meses de uso, os pesquisadores observaram uma redução significativa nos níveis de glicose e uma melhora nos parâmetros lipídicos, ou seja, no colesterol e nos triglicerídeos. Os compostos responsáveis por esses efeitos são principalmente campheritrina e outros flavonoides glicosilados, que atuam na inibição de enzimas digestivas e na melhora da sinalização da insulina nas células. O chá de pata de vaca é preparado com as folhas secas. Use uma colher de sopa de folhas para uma xícara de água. Ferva, desligue, tampe e deixe por 10 a 15 minutos. Coe bem e beba. O sabor é amargo, bem característico. Se o amargor incomodar, você pode combinar com erva doce ou hortelã para suavizar. A pata de vaca está disponível em muitas ervanarias, lojas de produtos naturais e até feiras livres. Em alguns estados brasileiros, ela cresce naturalmente como árvore ornamental em parques e calçadas. Se você tem uma árvore dessas perto da sua casa, agora você sabe que ela é muito mais do que uma planta bonita. Atenção especial para mulheres grávidas. A pata de vaca é contraindicada durante a gravidez, pois tem efeito estrogênico documentado. E como sempre, nunca substitua medicamentos prescritos por chá, sem antes conversar com seu médico. A 7ª planta é pequena, muitas vezes considerada uma erva daninha, aquela que aparece nas calçadas, nos canteiros, nos jardins, sem ser convidada. Estou falando da tanchagem, também conhecida como tansagem, cujo nome científico é Plantago major. Essa plantinha humilde é uma verdadeira potência medicinal que a ciência tem redescoberto com entusiasmo crescente. A tanchagem é rica em pectinas e mucilagens, que são fibras solúveis com um comportamento fascinante no sistema digestivo. Quando entram em contato com a água,
formam um gel viscoso que retarda o esvaziamento gástrico e a absorção de carboidratos. É como se elas criassem uma camada protetora no intestino que desacelera a entrada de açúcar na corrente sanguínea. Além disso, a tanchagem contém o cubosídeo, um composto iridóide com ação hipoglicemiante demonstrada em estudos. Um estudo publicado no Journal of Pharmacy and Pharmacology demonstrou que pacientes que receberam extrato de pantago major apresentaram redução nos níveis de glicose pós-prandial, ou seja, do açúcar após as refeições, que é exatamente o pico que a maioria das pessoas com pré-diabetes e diabetes tipo 2 mais sofre. O chá de tanchagem é preparado com as folhas frescas lavadas bem lavadas, de 5 a 6 folhas para uma xícara de água. Ferva, tampe e deixe por 10 minutos. O sabor é suave, neutro, quase insípido. Pode ser tomado antes ou durante as refeições principais. Se você quiser cultivar em casa, a tanchagem é uma das plantas mais fáceis de todas. Ela aceita quase qualquer solo, cresce em meia sombra, resiste ao frio e ao calor, e se reproduz facilmente por sementes. É uma planta que literalmente não precisa de cuidados especiais para prosperar. E chegamos à 8ª e última planta dessa lista, e eu guardei essa para o final por uma razão especial, porque ela é a que mais frequentemente surpreende as pessoas, e porque a história dela mistura a ciência moderna com sabedoria ancestral de um jeito que me emociona sempre que falo sobre isso. Estou falando do quiabo. Sim, aquele quiabo escorregádio, aquele que divide opiniões na mesa de jantar, aquele que algumas pessoas amam e outras evitam exatamente por causa da baba. Aquela baba, exatamente essa parte que tanta gente não suporta, é um dos compostos mais poderosos que existem para o controle da glicemia. A baba do quiabo é composta principalmente por mucilagens, fibras solúveis de alta viscosidade, que funcionam de forma muito similar ao que eu descrevi na tanchagem, mas com uma potência ainda maior. Essas fibras formam um gel no intestino, que literalmente sequestra parte do açúcar e da gordura ingeridos e os impede de serem completamente absorvidos. Mas a história do quiabo vai além das fibras. Pesquisadores do Jilin Medical University, na China, isolaram compostos no quiabo que inibem a alfa-glicosidase, a mesma enzima que eu mencionei quando falei das folhas de amora. Além disso, estudos demonstraram que o quiabo contém antioxidantes, especialmente quercetina e catequinas, que ajudam a proteger as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina do estresse oxidativo. Um estudo publicado no Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences mostrou que ratos diabéticos tratados com extrato de quiabo apresentaram redução significativa nos níveis de glicose, além de melhora nos parâmetros renais, que são frequentemente afetados pelo diabetes descontrolado. E aqui está algo que eu acho fascinante. A medicina popular de várias culturas ao redor do mundo, do Brasil à África subsaariana, da Índia à Turquia, usa o quiabo para controle do açúcar há séculos. São culturas completamente diferentes, sem contato histórico entre si, chegando à mesma planta, pelo mesmo motivo. Isso não é coincidência. É sabedoria acumulada ao longo de gerações que a ciência moderna está agora validando. Como usar o quiabo para controle glicêmico? Existem basicamente duas formas principais. A primeira é a mais simples: incluí-lo com mais frequência nas refeições, refogado, cozido, ensopado, na sopa com arroz e feijão. Comer quiabo regularmente já traz benefícios reais. A segunda forma é a água de quiabo, que funciona de maneira similar à água de berinjela que eu mencionei antes. Você corta 2 a 3 quiabos em rodelas, coloca em um copo de água mineral a temperatura ambiente ou na geladeira e deixa de uma noite para outra. Pela manhã, você remove os pedaços e bebe água em jejum. Ela fica viscosa, com aquela consistência característica da baba do quiabo. Não é o sabor mais agradável do mundo, mas os benefícios fazem com que muitas pessoas façam essa prática um ritual diário. E aqui chegamos ao momento que eu prometi no início desse vídeo. A revelação que vai mudar a forma como você usa tudo que aprendeu aqui hoje. Ao longo desse vídeo,
eu apresentei 8 plantas com efeito comprovado no controle do açúcar. Mas você sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem ao descobrir esse tipo de informação? Elas saem correndo, preparam todos os chás, compram todas as plantas e começam a usar tudo ao mesmo tempo, sem planejamento, sem acompanhamento, sem estratégia. E aí, em vez de se beneficiar, podem se prejudicar. Por quê? Porque o efeito dessas plantas é real. E quando você combina múltiplas plantas hipoglicemiantes ao mesmo tempo, especialmente com medicamentos convencionais, o efeito pode ser cumulativo, pode causar hipoglicemia. E hipoglicemia pode ser muito mais perigosa do que a glicemia alta, porque ela age rápido, em questão de minutos. A revelação é esta: o poder dessas plantas está na consistência e no equilíbrio, não na quantidade ou na urgência. Uma planta escolhida com cuidado, usada com consistência, monitorada com atenção, integrada a um estilo de vida que inclui alimentação equilibrada e movimento físico, pode transformar o seu controle glicêmico de forma segura e sustentável. A segunda revelação, e essa é a que mais emociona quem entende, é que essas plantas não trabalham sozinhas. Elas potencializam o que você já faz. Se você come bem, elas ajudam mais. Se você se movimenta, elas ajudam mais. Se você dorme bem, elas ajudam mais. Não existe bala de prata. Existe um conjunto de escolhas que, somadas, mudam a trajetória da sua saúde. E isso me leva ao guia prático de como começar hoje. Primeiro, antes de qualquer coisa, converse com seu médico. Leve esse vídeo se precisar. Mostre as plantas que você tem interesse em experimentar. Peça para incluir a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada nas suas próximas avaliações, se ainda não faz. Ter dados é fundamental para saber se o que você está fazendo está funcionando. Segundo, comece com uma planta de cada vez. Não tente usar todas ao mesmo tempo. Escolha uma, a que mais chamou sua atenção, ou a que você tem mais fácil acesso, e use por 2 a 4 semanas. Monitore como você se sente, como estão seus níveis de energia, como estão seus exames. Terceiro, invista em um canteiro de ervas medicinais. Mesmo que pequeno, um vaso de canela, uma muda de insulina vegetal, alguns pés de tanchagem. Ter as plantas vivas, frescas ao seu alcance, muda completamente a relação que você tem com elas. Deixa de ser uma tarefa e vira um ritual de cuidado próprio. Quarto, inclua mais quiabo e berinjela nas suas refeições. Não como remédio, mas como alimento, porque a fronteira entre alimento e remédio, para essas plantas, é muito tênue. Comer bem já é em si uma forma de medicina. Quinto, combine o uso das plantas com mudanças de hábito. Reduzir açúcar refinado e farinha branca já tem um impacto enorme na glicemia, especialmente nos picos pós-prandiais. Adicionar 30 minutos de caminhada ao dia pode melhorar significativamente a sensibilidade à insulina. Dormir bem, pelo menos 7 horas por noite, é algo que a maioria das pessoas subestima, mas que tem efeito direto no metabolismo da glicose. Sexto, monitore. Se você tem glicosímetro em casa, use, meça em jejum e 2 horas após as principais refeições. Anote. Com o tempo, você vai começar a entender os padrões do seu próprio corpo. Quais alimentos fazem o açúcar subir mais? Quais plantas parecem estar fazendo diferença? Quais hábitos têm impacto maior ou menor? Conhecimento do próprio corpo é uma das ferramentas mais poderosas que existem. E agora, eu quero fechar esse vídeo com algo que vai além das plantas, algo que eu acho que é o coração de tudo o que conversamos hoje. A sua saúde é sua. Não é do sistema de saúde, não é da farmácia, não é do plano de convênio. É sua. E você tem muito mais poder sobre ela do que a maioria das pessoas acredita. Durante séculos, a humanidade sobreviveu, cresceu, se curou, criou seus filhos, construiu suas civilizações com o que a Terra oferecia. Não porque eram ignorantes e não tinham acesso à tecnologia, mas porque sabiam ouvir o que a natureza dizia. Sabiam observar, sabiam experimentar com cuidado,
sabiam transmitir esse conhecimento. Essa sabedoria não desapareceu. Ela está nos quintais das nossas avós, está nas feiras livres do interior, está nas páginas das revistas científicas que cada vez mais revisitam esse conhecimento com o rigor da pesquisa moderna. E está aqui, nesse vídeo, para você. Usar uma planta medicinal com consciência é um ato de autonomia. É dizer, eu me importo com o que entra no meu corpo. Eu me importo com a forma como me cuido. Eu me importo em entender, não apenas seguir, mas autonomia não é imprudência. Por isso, mais uma vez, eu reforço com toda a ênfase que posso. Use essas plantas como complemento ao seu acompanhamento médico. Nunca como substituição. Nunca sem informar seu médico. Nunca sem monitorar como o seu corpo responde. Porque você merece cuidado de verdade, completo, que honra tanto a sabedoria ancestral quanto a ciência moderna. Se esse vídeo te ajudou, se alguma dessas plantas despertou curiosidade, se você sentiu que aprendeu algo que pode mudar a sua forma de cuidar da sua saúde, então, por favor, deixa o seu like aqui. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. Compartilha com alguém da sua família, com uma amiga que está passando por isso, com alguém que você sabe que vai se beneficiar. E se inscreve no canal porque a gente tem muito mais conteúdo sobre plantas medicinais, saúde natural e cuidado do corpo vindo por aí. Conteúdo feito com responsabilidade, com pesquisa com respeito por você e pela sua saúde. Obrigado por ter ficado até aqui. Cuide-se bem. A natureza está do seu lado.